Chamo-me Oldenburg e sou a curadora da 11ª edição da Colossal Crescente, a exposição anual de artistas moçambicanas na Galeria de Culumbuane, em Maputo. Os participantes da exposição são profissionais, autodidatas e estudantes do último ano das duas escolas de arte em Maputo, jovens e os menos jovens, famosos ou ainda não. Para os estudantes é a primeira possibilidade de expor os seus trabalhos a um público mais amplo. O tema deste ano é Forças da Natureza. A escolha foi óbvia. O norte de Moçambique foi atingido no ano passado por 2 ciclones devastadores, Idai em Sofala e Kenneth em Cabo Delgado. Moçambique é o mais vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas, enquanto a sua contribuição para o aquecimento global é zero. Os artistas mostram nesta exposição uma variedade de sua expressão dos desastres, alguns deles desolados, mas outros cheios de esperança e humor. O que foi excepcional e boa este ano foi o fato de muito mais mulheres jovens participaram no show. E esse é um desenvolvimento que o Culumbuane está estimulando e esperamos que haverá ainda mais mulheres nos próximos anos. Os critérios da seleção não foram alterados este ano, mas um novo desafio foi adicionado. Um júri convidado e composto por membros de África do Sul e de Moçambique, que são versados a uma ampla gama de meios artísticos, escolheu 3 artistas. Na base da qualidade dos seus trabalhos, ainda não ser muito conhecido ou famoso, e também importante na base da equivalência de género. Os 3 recebem um prêmio de nossos patrocinadores e terão a oportunidade de participar numa oficina de 5 dias, com todas as despesas pagas, no estúdio Artist Press, na África do Sul. Os vencedores do Prêmio Melhor Futuro 2020 foram anunciados através das nossas mídias sociais no sábado passado. E são os seguintes:
Moisés Majuane, ou Pucheca, Lourdes Silva e Luís Sozinho. Muito parabéns! O tema da exposição deste ano é Forças da Natureza. É um tema que escolhemos depois dos 2 ciclones que atingiram o centro e norte do país em princípios do ano passado. Os artistas mostram através das suas obras as grandes devastações que surgiram depois destes ciclones. Mostraram também o impacto que isto teve nas pessoas, nas famílias. Algumas famílias e pessoas que perderam tudo, que têm que recomeçar a sua vida. Os artistas nos mostram esta tristeza, estas devastações e, ao mesmo tempo, chamam a atenção para as mudanças climáticas, a nossa responsabilidade de tratarmos o planeta como deve ser, porque pode ter consequências devastadoras, como temos presenciado o ano passado. A visão geral sobre o impacto do Covid-19 nas artes o impacto é enorme. Os artistas precisam de mostrar o que fazem. Os eventos que não podem acontecer, os artistas são atingidos de uma maneira muito, muito séria, porque estão a perder o seu mercado. Então, qual é a mais-valia desta exposição online? É precisamente dar oportunidade aos artistas de poder mostrar as suas obras, mas ao mesmo tempo damos a oportunidade ao público de apreciar as obras e não só apreciar, damos a possibilidade de comprar as obras online. Isto é uma maneira de nós apoiarmos os artistas, de sobreviver nesta situação tão difícil. Não foi fácil, primeiro pelo tema, segundo pelo tamanho do trabalho. O tema é muito sugestivo, mas a placa é 18x18. Então não foi fácil, levei muito tempo, apesar de serem trabalhos pequenos, levei muito tempo a executar, porque o que aconteceu na Beira foi muito violento, foi terrivelmente violento. Desde aquela fase até depois das águas irem, ficaram os reflexos, as pessoas perderam muita coisa, as pessoas perderam parentes. Eu estava a ver uma reportagem na TVM, uma senhora perdeu as 3 crianças que tinha. Então não foi fácil passar essa tristeza nas telas, porque os quadros também marcam fases históricas da vida. Eu logo senti que tinha que participar dessa vez também com uma obra minha, muito mais pelo trabalho que eu fiz no ano passado, durante 2 meses e meio, logo após o ciclone Idai na Beira. E esse contato de perto com as pessoas que tinham acabado de passar de uma situação tão terrível, e as conversas com eles e o convívio com eles. E na minha obra eu queria comunicar o que eu vivi lá de uma forma muito mais sentimental. Criei uma forma de submergir as fotos dentro da água, num cubo de vidro, e dessa maneira não só vemos a pessoa ali na foto enquanto ela está a lutar na água, mas mais um layer por cima, de novo a água a subir, a enfocar as pessoas. E é o que eu senti lá, e eu acho que é algo que não se aplica só à situação da Beira do ano passado, mas ao mundo todo.
conceber a obra, primeiro coloquei-me no lugar das pessoas que estavam a sofrer. E em seguida fui procurando materiais que pudessem estar a parte de tudo aquilo que assolava o povo do norte, né? Do norte do país. E foi desse modo que eu concebi a minha obra. Faço a técnica mista e gosto muito de usar reciclagem de papéis, de materiais. Tudo que é material reciclado, eu uso. A questão da criatividade, da criação da minha obra, eu costumo dar um exemplo de uma criança nasce e nós não sabemos o que essa criança vai nos dar. O que é que faz a criança ela produzir? São as questões da situação do seu nascimento. Então, eu acho que desde criança tenho um dilema. Como é que os meus pais me cuidaram de criança? Por que que me deu a vontade de produzir arte? Então, não é uma arte no sentido terminado, é uma arte no sentido de fazer uma terapia, de me encontrar comigo mesmo. E quando eu produzo arte, não produzo arte com o objetivo de terminar, produzo arte no sentido de me agradar a mim mesmo e vou produzindo. Então, desse jeito, o que eu faço? Eu muitas vezes produzo obras que não me identifico com elas, porque eu não produzo obras acabadas. Eu faço experimentações da arte de uma forma terapêutica, para alegrar o meu íntimo e também compartilhar com os outros meus sentimentos. Na verdade, eu peguei deste tema, que é a força da natureza, eu transformei ele num exercício meu que resultou na instalação. Então, foi resultado de vários experimentos, trabalhei com pintura, depois tive que fazer alguns desenhos, algumas instalações que foram mesmo elétricas, usei a luz, chamei do meu trabalho emergência. Emergência por quê? Porque, na verdade, quando se fala da força da natureza, na verdade, teve um efeito muito forte perante a sociedade. Daí que para mim, seria bom chamar de emergência, porque só assim se consegue se ligar muito bem com aquilo que é o próprio tema, encaixa-se muito bem. A sociedade ficou com a cabeça de pé para baixo. Foi um desafio trabalhar com este tema, né? Que é um tema muito pertinente e atual também, que precisa ser mais trabalhado. E o trabalho é questão de experiência, é resultado de experimentar mais materiais, uma vez que eu trabalhei com colagem, que foi o reaproveitamento de papéis na criação do meu próprio trabalho. Então, sempre trabalhei dentro dessa questão de reaproveitamento, como uma forma de reduzir esses materiais na natureza através das artes plásticas. Também é a minha maneira de participar na recolha desses materiais que estão a danificar a natureza. Em termos de soluções, eu penso que devemos olhar para o sistema como um todo, né? O sistema atual que nós estamos a viver como seres humanos aqui no planeta não é sustentável, todos nós sabemos disso. Estamos a desgastar os recursos acima dos limites saudáveis, não é? Estamos a poluir o nosso próprio meio ambiente, as águas, os ares, a terra. E o que vem como resposta a todas essas intervenções do ser humano são as mudanças climáticas que estamos a ver, são os ciclones e são as cheias. Então, eu penso que podia-se usar esse tempo também para pensar uma outra forma de nos organizarmos como sociedade num todo. Então, estes temas são abordados pelos artistas. Isto ajuda, leva o artista de outra forma para a sociedade. A sociedade vai perceber que o artista também está preocupado com estas questões do ambiente, essas alterações climáticas, e que também é um tema que pode-se abordar de forma criativa ou ilustrada, com mais aproximação ao que está a acontecer de facto. Então, eu acho que deve continuar assim. A arte deve ser ligada a temas a outras áreas da vida que o ser humano precisa para estar. As mudanças climáticas, para mim, é uma preocupação transversal.
não somente para aquilo que nós olhamos, meter o plástico nos oceanos, uma série de coisas. É necessário que nós tenhamos uma comunicação não de forma informativa, mas de uma forma combinada, porque o ser humano tem sensibilidades e nós não educamos a sensibilidade dos seres humanos. O que é que nós fazemos? Ensinamos as pessoas a ganharem a vida. E nós estamos preocupados em ensinar as pessoas a fazerem comércio. E as pessoas, quando fazem comércio, pequenas coisas que não olham, então acabam indo para esta vertente de fazer mal ao planeta, e utilização de automóveis, muito combustível. Isto tudo porque estamos preocupados com a parte econômica. Nós estamos preocupados com a parte sensível dos homens. Estamos a viver num tempo em que os indivíduos usam mal essa natureza. Então, para mim, olhando para o tema que é força da natureza, isso representa a resposta que a natureza está a dar com relação às atividades humanas. Na minha opinião, devia se promover uma forma de educação, né, em que os indivíduos pensarem muito mais quando estão a usar os recursos naturais e outra coisa, como guardar o seu próprio lixo, como gerir ou conservar seu próprio lixo. O artista já leva uma vida de sacrifício acho que é a segunda vez assim que eu sinto que o artista sofre. Primeiro, quando começou a crise, acho que foi ano passado, há uns poucos anos atrás, a crise começou na Europa. Então quem mais adquiria obras aqui eram os turistas europeus, muito poucos moçambicanos, mas as pessoas que mais adquiriam, então pararam de vir e o artista ficou, não parou de produzir, mas já não tinha quem adquiria, quem admirava o seu trabalho. Então temos esta situação também do coronavírus, temos uma inauguração que não vai acontecer. A situação do corona tem trazido vários prejuízos para o meu trabalho artístico. Por exemplo, mesmo agora, nesse mês, próximo mês e em julho, era para estar a participar em 2 residências que foram canceladas devido a essa situação. Uma era na Alemanha e a outra em Cabo Verde. E não sabemos ainda como que vai continuar daqui para frente, se será cancelamento ou se serão adiadas. No momento em que nós estamos, não sabemos qual será o impacto que esta doença nos traz. Então, ela desgasta-me bastante, mas faço todo o esforço para poder me juntar com os mais próximos, que não têm outra forma de estar, e tentar não parar o mundo. E de vez em quando, usando as redes sociais, as mensagens, os telefonemas, para não esquecermos os nossos amigos que estão do outro lado.